Olá, estamos de volta com mais EAD, com mais um EAD, dessa vez um pouco diferente, né? Nós gravamos esse EAD e estamos disponibilizando agora para você. Lembrando que o nosso EAD é um evento promovido entre a associação AERP, a associação aqui do estado do Paraná, em parceria com a ABERT. Por isso, quero mais uma vez cumprimentar o nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, e também o Alexandre Barros, o nosso presidente da AERP. Você vai hoje, assim, é um tema um pouco diferente. Hoje o nosso tema, na verdade, é internacional, né? Com muita alegria que nós estamos recebendo aqui o nosso mestre, doutor, professor João Figueira, da Universidade de Coimbra. E como a gente sempre faz aqui, eu prefiro, professor, que o senhor fale um pouco de você. Vou chamar de você, pode ser? Claro, agradeço. Aliás, o professor está com um probleminha de voz, então nós vamos fazer com muita calma hoje. Então fale um pouco de você, da sua vida profissional aí, para a gente aí começar o nosso debate. Okay. Com muita alegria que recebemos, agradecemos a sua disponibilidade. Para mim é uma honra. Eu peço desculpa a quem nos vai ver e ouvir esta minha voz, mas um pouco desafinada. Mas esta diferença entre o ar-condicionado e o calor, enfim, fez com que a voz ficasse neste tom. Portanto, é um prazer, é uma honra estar aqui a conversar consigo. É um prazer estar em Curitiba, ter conhecido já gente maravilhosa que trabalha na mídia, que ensina jornalismo e, portanto, é para mim uma honra estar aqui e vou levar daqui grandes e gratas recordações. É também um prazer muito grande poder conversar consigo, no fundo, sobre jornalismo, penso eu, sobre a mídia em geral, e isso é muito grato. Eu venho de Coimbra, como dizia há pouco, venho de Coimbra, sou professor de jornalismo lá na universidade, fui jornalista no ativo durante mais de 20 anos, a maioria dos quais fui jornalista no Diário de Notícias, que é um grande jornal português, um dos maiores diários de Portugal, que está sediado em Lisboa, e portanto foi nesse jornal que eu trabalhei a maior parte do tempo, embora tenha estado em vários sítios do mundo. Trabalhei também no Extremo Oriente, portanto em Macau, no sul da China, e como jornalista, digamos que tive a oportunidade de fazer entrevistas e reportagens nos cinco continentes. E, portanto, resumidamente, esta é, digamos, a minha fotografia resumida daquilo que eu poderia dizer. Do ponto de vista daquilo que eu trabalho mais academicamente, digamos que eu estou muito focado hoje naquelas que são as grandes transformações do jornalismo, aqueles que são os grandes desafios que se colocam hoje ao jornalismo e aos jornalistas, e também as suas limitações, os seus riscos, os seus problemas, porque vivemos num mundo de grande transformação. E se vivemos num mundo de transformação, naturalmente que as profissões, todas elas, não apenas o jornalismo, portanto, sentem, sofrem e enfrentam também os problemas inerentes às próprias mudanças e às próprias transformações. E esse é um dos aspectos, é um dos tópicos que eu mais, sobre o qual eu mais estudo, mais procuro discutir. Então, eu queria começar, antes de nós entrarmos nessa questão excelente da questão do jornalismo, do jornalista em si, eu queria falar um pouco de business. Podemos? Claro! Assim, no Brasil, nós estamos vivendo uma crise local, mas também resultado da crise mundial, e a mídia foi atingida em todos os níveis, né? Seja ela televisiva, radiofônica, imprensa, a crise atingiu o mercado. Não é também só o mercado da publicidade, não. Atingiu num todo. Sim. Isso, como está em Portugal? Isso também aconteceu? Ou está acontecendo? Sim. Portugal vive desde há 10, 15 anos, a mídia vem sofrendo algumas transformações e vem sentindo algumas dificuldades. É evidente que a crise que nós vivemos
sobretudo a partir de 2008 até 2015, 2016, naturalmente foi uma crise muito séria, muito grave. Nós tivemos sob a intervenção do FMI e do Banco Mundial, portanto, aquilo que nós chamamos a Troika, e, portanto, foi um período muito complicado, muito difícil, em que houve despedimentos em todas as empresas, em todas as instituições. Todos os segmentos. Em todos os segmentos, e a mídia também foi atingida. Mas digamos que os problemas da mídia já vinham de antes, Sim. não é? Portanto, eu diria que em Portugal nós tivemos ali uma espécie de década de ouro, que é os anos 90, que é uma época de grande expansão, justificada por 2 ou 3 fenómenos. Primeiro, em 1992, fruto da revisão constitucional que foi necessário fazer, alargou-se e abriu-se o espaço para as televisões privadas. Até então só havia só havia a televisão do Estado. Sim. Portanto, a partir de 92 passou a haver televisão privada. Mas é uma concessão É uma concessão, claro. Por um período. Por um período, e tem que obedecer, e é renovável, tem que obedecer a uma série de requisitos. Sim. Mas isso não existia. Portanto, e passou a existir. Também a partir do final dos anos 80, também houve uma expansão das rádios privadas, porque até aí também as licenças de rádio estavam muito limitadas. Sim. E também houve, a partir sobretudo de 87, 88, 89, apareceram novos títulos na imprensa e, portanto, houve um boom que se prolongou durante toda a década dos anos 90. Curioso, por coincidência, é também no final dos anos 80 que começam a sair grandes fornadas de jovens licenciados das faculdades de jornalismo e de comunicação. E, portanto, eu diria que todos esses jovens licenciados, havia um pleno emprego. Toda a gente tinha emprego. E como estávamos numa época de boom, também os ordenados, os vencimentos, não é, que se pagavam aos jornalistas, eu diria que era um vencimento interessante. Foi aí que você ficou rico. Foi aí que eu fiquei rico, claro. Foi aí que eu fiquei rico, exatamente. E, portanto, e desde então tenho vivido rendimentos. Não sei o que é que eu tenho feito ao dinheiro. Mas durante essa década, de facto, foi fantástica. Foi fantástica. Houve grandes projetos jornalísticos novos. Por exemplo, na imprensa surgiu um jornal que foi marcante, que ainda existe hoje, e que foi um jornal marcante, que era o Público, que era proprietário de um grande empresário, não é? Belmiro de Azevedo, do Grupo Sonai, e que foi um grande jornal à época, sem qualquer tipo de exagero. Poderemos dizer que era um dos melhores jornais da Europa. De facto, era um jornal que tinha todos os meios tecnológicos, tinha todos os recursos humanos que eram necessários para fazer um jornalismo de excelência, de qualidade. E como o Público, depois, todos os outros jornais, no fundo, ele pôs a bitola muito alta, não é? E eu que estava na altura no Diário de Notícias, digamos que o Diário de Notícias também teve, movido por essa competição, claro, de subir. Uma excelência puxa a outra. Exatamente. Né? E, portanto, toda essa década foi absolutamente fantástica. Na mudança do século, com a entrada da internet, com uma série de equívocos também que houve relativamente a este fascínio que muitas vezes tem com as novas tecnologias, digamos que começou a entrar-se num período um pouco confuso e, sobretudo, de alguma errância do ponto de vista dos investimentos. Não é? Só para dar um exemplo, em 2000, 2001, todos os grandes jornais tinham delegações. Nós somos um país pequeno. Portugal é um país pequeno, para se ter uma ideia dos nossos amigos que nos estão a ver. Se as contas se eu não estiver errado muito nas contas, a área de Portugal é mais ou menos metade da área do Paraná. Portanto, somos um país muito pequeno. A população de Portugal é menor do que a população de São Paulo. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito pequenina, não é? Mas a verdade é que, sendo um país pequeno, somos um país muito diverso.
Somos um país como num espaço de 50, 60 quilómetros, nós encontramos diferenças enormes nas regiões, nos distritos, na forma de ser, de estar. Etnias. Exatamente, na cultura, na gastronomia, Sim. em tudo. Né? E então, dizia eu que no início do século, por exemplo, todos os grandes órgãos de comunicação, a mídia, tinham delegações nas principais cidades do país. Em Coimbra, por exemplo, de onde eu sou oriundo, todos os grandes jornais tinham uma delegação com vários jornalistas em Coimbra. A TSF, que era a principal rádio privada, tinha uma delegação e correspondente em Coimbra. A mídia tinha delegações. Ora, passados, a partir aí de 2006, 2007, 2008, não havia já. Todos tinham fechado delegações. E que eu estou a falar de Coimbra, mas posso falar de outras cidades, como Braga, sim, Leiria, ou Faro, no Algarve, isto é, houve um desinvestimento da informação dos locais. Portanto, passou Portugal, que embora seja pequeno, é um país muito centralista, ou seja, vive muito à volta de Lisboa e depois da segunda cidade, que é o Porto, que fica cerca de 350 quilómetros a norte, enfim, mais coisa, menos coisa. É um país muito polarizado nestes dois centros, não é? E, portanto, a crise e com o esvaziamento, não é, das regiões, digamos que o país, aquilo que nós chamamos lá na nossa linguagem, o país real, deixou de estar na grande mídia, o que significa que, por um lado, isso permitiu aos mídias regionais, portanto, poderem ter aqui um espaço de afirmação diferente, mas o problema é que a crise também os apanhou. Então, nisso eu iria fazer uma outra pergunta. Hoje, a mídia lá, ela é dominada por grandes redes ou ela é invertida? Os regionais são fortes? Nós temos... Por exemplo, até separando, a TV, por exemplo. A TV, portanto, nós temos a TV pública, que é a RTP, não é? Uhum. A RTP tem neste momento, tem 2 canais em sinal aberto e tem um canal no cabo. Sim. Depois temos depois canais privados, que é a SIC, que tem um programa em canal aberto, e depois todos os outros são em canal fechado, no cabo. E temos a TVI, que começou por ser, no início, em 92, 93, começou por ser um canal da Igreja, mas que curiosamente deu grande prejuízo. Depois foi vendida, passou por várias administrações. Ela hoje é proprietária da Prisa, que é proprietária do grupo do El País, não é? Mas quando eu saí de Portugal, enfim, faz agora uma semana, as notícias davam conta de que estavam negociações em curso para que a TVI fosse vendida a um outro grupo. Portanto, mas depois todos esses, que era SIC na televisão, ela pertence a um grupo de comunicação, um grupo de mídia chamado Impresa, que tem o principal jornal semanário, que é o Expresso, que é um jornal que vem desde 1973, portanto, do tempo da ditadura, e tem mais alguns outros títulos. Mas até há cerca de um ano era um grupo com um leque de produtos muito mais diversificados, tinha muito mais jornais e revistas, mas entretanto vendeu e ficou só com 2 ou 3 jornais e portanto tem a televisão e o resto vendeu. A TVI tem a televisão e tem depois também algumas rádios, não é? E como é que é o rádio lá? Ele é também formado por redes ou são individuais? Pode falar. Bom, há redes, portanto, ou seja, há redes nacionais, não é? Sim. Temos redes nacionais, que é o caso dos principais canais que pertencem à rádio pública, portanto,
que é, portanto, Antena 1, Antena 2, Antena 3, portanto, pertencem à rádio pública, embora com um tipo de conteúdos diferente, não é? A Antena 2 muito centrada naquilo que se chama música clássica e, portanto, também com um tipo de informação muito diferente. Música e informação. Sim, mas uma informação um pouco mais trabalhada, portanto, não está muito preocupada com a questão da última novidade, do último acontecimento. Portanto, é uma informação mais virada para questões culturais, portanto muito dentro desse perfil. Temos a Antena 3, que é uma antena muito mais dirigida para os jovens, portanto, com música mais experimental, rock, enfim, por aí fora. A Antena 1 é, digamos, a grande rádio generalista, tem informação, tem bons blocos de notícias, bons blocos de informação e tem depois uma programação, também ela muito diversificada, procurando chegar, enfim, aos diversos públicos. E há depois mais dois grandes canais de informação. Quer dizer, por um lado a Rádio Católica, que é a Rádio Renascença, não é? Que pertence à Igreja, e a TSF, que ainda hoje pertence a um grupo de média que tem também o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, que é um jornal muito importante que está sediado no Porto, e um jornal desportivo, o Jogo, e a TSF, que tem também uma rádio que é ouvida em todo o país, e que é uma rádio jornal, portanto é uma rádio de 24 horas de notícias, de informação, com alguma música, mas muito pouco, ou seja, o seu foco é a informação. O rádio lá ainda faz o futebol? Faz o futebol. Bom, Portugal é um país de futebol. Eu creio que nunca... Lembram do Filipão ainda lá? Lembram do Filipão. Lembro do Filipão. Tá certo. Lembro do Filipão, claro que sim. Ele esteve lá, ele esteve em Portugal agora há 3 semanas. Ele esteve lá há umas 3 semanas. E não esteve, ele foi entrevistado via satélite, porque claro que foi marcante a passagem dele pela seleção, não é? Foi marcante. Mas respondendo ao que me estava a perguntar, o futebol hoje ocupa um espaço demasiadamente grande em todo o espaço mediático. Nas rádios fala-se e faz-se cobertura diária sobre o futebol. Nas televisões há programas de horas a falar sobre o futebol. Digamos que aquilo é um país onde se fala demasiadamente, a meu ver, e eu gosto muito de futebol. Qual é o seu time? Benfica. Ah, bom. Eu tenho um amigo que trabalhou uns 3 anos do Benfica, que ele trabalhou com o Jorge Jesus lá, e agora ele já estava aqui, voltou para o Brasil. E agora que o Jesus assumiu o Flamengo, ele está com ele também, o Evandro Mota. Ah, o Evandro Mota, sim. Amigo. Sim. É aqui de Curitiba. É de Curitiba? Trabalha a questão de mentalização. Sim, mentalização, sim. Ele ainda chegou a trabalhar algum tempo no Benfica. Sporting, depois no Sporting, sim. Isso mesmo. E depois no Sporting. Bom, com relação aqui, estou falando mais em Curitiba, claro que, mas é no Brasil, aqui o impresso... perdeu muita força, exceto alguns veículos regionais ainda, mas assim, nas grandes capitais, os grandes players que tinha de impresso, ele foi muito para a internet. Lá passou por esse processo também, ou está vivendo esse processo? Tem jornais diários fortes? Tem jornais diários. Bom, há um problema grave, que é este. Para que as pessoas aqui tenham uma noção, as tiragens, portanto, ou seja, a audiência da imprensa em papel diminuiu bastante. O jornal diário, com maior tiragem, e que é um jornal meio sensacionalista, que se chama Correio da Manhã, e que também tem um canal de televisão, que é a CMTV, é um jornal meio sensacionalista, é o jornal com maior tiragem, com maior audiência, e que neste momento estará nos 78, 80 mil exemplares. Mesmo esse vem descendo. E já é líder da audiência há muitos anos, mas chegou a tirar mais de 100 mil exemplares. Está nos 78, 80 mil, e a tendência é para ir baixando. Portanto, todos os outros é pior. Todos os outros é pior. Eu até tenho vergonha de dizer qual é a audiência de jornais que foram emblemáticos em Portugal, como o próprio Diário de Notícias, onde eu trabalhei, ou o Jornal Público. O que eu digo é que,
portanto, esses jornais, no papel, baixaram claramente. Curiosamente, o Público, por exemplo, tem uma grande audiência no online. Sim. Só que há aqui um paradoxo, uma contradição, que é, ele tem muito pouca audiência no papel, mas ele no papel fatura mais do que no online, onde tem mais audiência. Entendi. Portanto, esta é uma contradição, é um problema. É um problema. Que é o que se enfrenta aqui. Exatamente. Também, estamos buscando alternativas, como a assinatura no online. Exatamente. Porque que ainda tem um peso muito pequeno. Lá existe também a tal da programática, provavelmente, né? Então, que atinge o mundo inteiro e é outro nível de comercialização. Muito bem, vamos sair um pouco do business, né? Porque nós temos muitos jornalistas aqui, claro, que estão ali assistindo. Você colocou bem, eu fiquei muito curioso. Antigamente, né? Não vamos falar que é da nossa época, não vamos pensar que nós temos idade, não temos. Nós somos intemporais. Somos intemporais. Exatamente. Mas uma época que a gente viveu, que aquele tinha o jornalista, vamos imaginar assim, aquele que era o comentarista, só comentava, a pessoa que era do impresso era do impresso, o que era do vídeo era do vídeo. Hoje, vou dar um exemplo simples que aconteceu, só para você ter uma ideia aqui. Nós temos o time aqui, o Atlético Paranaense, e ele jogou com o Grêmio e agora está jogando com o Inter, que são os dois maiores times do Rio Grande do Sul. Então, como eu tenho uma rádio aqui que também faz esporte, a gente tem muitas parcerias, né? Mas um grande grupo lá que é da própria RBS, enfim, o pessoal de lá, que hoje eu percebo, por exemplo, que vem um profissional para cá e ele, o que vem antes, por exemplo, porque eu tenho um comentarista que trabalha comigo que ele é o ícone do Atlético Paranaense, ele chama Sicupira. Então ele é muito entrevistado. Então eu percebo que ele vem hoje com um celular, com um triplé, e ali ele faz a entrevista do Sicupira, você convida, vamos para um happy hour, depois, não posso, porque eu tenho que editar isso, porque vai para o site tal, vai para a TV, e eu tenho que escrever também. Então, o jornalista saiu daquilo algo que era uma especialização, e ele como é o meu caso, eu tenho uma rádio, que também tem um portal. Então, quando o meu jornalista que acompanha um desses times, ao chegar ao local, ele às vezes até instala o equipamento, ele faz o vídeo para as redes sociais, faz live, ele twitta, ele faz tudo. Portugal, como é que ficou o jornalista lá? Ele tem que ser multiplataforma? Queria que você desse uma boa pincelada para o nosso público. Sim. Há um pouco de tudo. Portanto, há momentos e há órgãos de comunicação, há mídia, portanto, onde incentivam muito essa prática. Portanto, o jornalista vai e faz tudo. Põe o tripé, portanto, e faz tudo. Ou, no caso de alguns jornalistas que podem fazer o texto para o impresso e depois fazem alguma coisa para o online. Para as redes sociais. Portanto, existe isso tudo. Mas existe também, digamos que, quando é possível, alguma divisão social do trabalho. Claro, não é? Sim. Porque é evidente que, do ponto de vista da gestão dos recursos, essa solução do multitask é ideal, porque uma pessoa, no fundo, consegue fazer tudo, mas, do ponto de vista da qualidade do produto, na minha perspectiva, ganha-se se tivermos mais pessoas, porque o produto pode ser mais bem trabalhado. Com certeza. Pode ser mais bem trabalhado. Portanto, estas duas hipóteses existem, um pouco por todo mas lado. Eu vou fazer necessariamente... O jornalista, vou colocar entre aspas, né, mais antigo, que não se adaptou a essas redes sociais, ele perdeu espaço lá? Na maior parte dos casos, sim. Aliás, o que se vem verificando, bom, eu nem sei se ainda existem jornalistas desses a trabalhar, não é? Porque é verdade. Sim. Porque desde há muitos anos nós assistimos em Portugal a um fenómeno que foi primeiro quando começou o emagrecimento, isto é, a redução das redações, os primeiros a sair foram os mais velhos, os mais experientes. Isto é, e com a saída deles, as redações também perderam alguma memória.
Também perderam algum know-how, alguma forma. Portanto, privilegiou-se muito a ideia da juventude, precisamente nesse tal entusiasmo pela tecnologia, não é? Alguém que sabe fazer tudo, que sabe pesquisar online, que sabe jogar com as redes sociais, sabe? Mas eu não sei se essas pessoas sabem pensar bem. Sim, questionar. Ora bem, e quando o jornalismo perde a sua capacidade de reflexão, a sua capacidade de reflexão, de colocar a pergunta certa, sim, eu acho opinião. que o jornalismo também fica mais pobre. Mas, Portanto, professor, aqui no Brasil, isso tudo cresceu, mas assim, aqueles que mais cresceram, eu vejo pelo meu veículo também, aliado à tecnologia, a fazer tudo, a opinião continuou sendo muito importante. Então, claro que você não pode ter, você queria ter 10, 20 dando opiniões, né? Mas, na verdade, a gente às vezes teve que se adaptar. Mas a opinião, ela é muito importante, tanto no jornalismo em si, principalmente no jornalismo político, né? Também essa liberdade, esse pluralismo que tem hoje. Aqui no Brasil, hoje é muito extrema-direita e extrema-esquerda. Então, às vezes você está no ar, às vezes acontece comigo, você dá uma opinião, você recebe o WhatsApp, o cara te chama de esquerda, o mesmo, com a mesma opinião te chama de direita. Né? Mas, enfim, essa questão de opinião ainda continuou sendo muito importante. Isso também continua. Também, sim. Isso lá também se passa. Aliás, Portugal tem um fenómeno curioso ao nível da opinião, que eu não sei se tem paralelo nos outros países, que é a quantidade de antigos políticos, antigos ministros, antigos até ex-primeiros ministros, e que são opinadores. Portanto, quer dizer, que é uma coisa curiosa, em que há muitos antigos governantes que ocupam o espaço da opinião, que poderia ser feita, eventualmente, de uma forma talvez mais independente, por jornalistas ou por outras pessoas, sim, por académicos, por investigadores, porque não? Que é um outro aspecto também que muitas vezes, e no caso português, muitas vezes tenho discutido isto com alguns amigos, com alguns colegas, com alguns jornalistas, que é uma certa padronização também do comentário político, uma certa padronização da opinião. É ex-político ou políticos que estão atuando? Não, o nosso comentário político é muito marcado por ex-governantes. Ex-governantes. Embora também haja o caso, por exemplo, sei lá, o atual presidente da Câmara de Lisboa ele é comentarista num dos canais de televisão. Portanto, nós temos isso é uma característica muito portuguesa, que não sei se tem um paralelo nos outros países, porque são muitos, não é um nem dois, quer dizer, são muitos ex-ministros, tem muito espaço de opinião que é feito por deputados. Sim. Deputados, portanto, do Parlamento. E no futebol, por ex-jogadores? Também tens, sim, por ex-jogadores, ex-treinadores. Portanto, ou seja, o jornalista é aquele que faz, sobretudo, informação. Há jornalistas que fazem opinião, também, claro que sim, mas é uma minoria. Lá também, apesar dos assuntos locais do bairro, da cidade, ser os que mais influenciam no dia a dia do ouvinte, há uma carência também de informação que chega a boa parte da população, imaginando assim, diante da imensidão de dados que hoje é gerado a cada minuto nas redes, como trabalhar a informação local, no seu ponto de vista? Eu diria que esse é um dos grandes desafios que se coloca também à mídia local, não é? Bom, só para dar mais um número, não é? Nos últimos 10 anos, em Portugal perdeu mais de 400 jornais locais. Entendi. Nos últimos 10 anos. Mais de 400 jornais locais fecharam. Logo, aquela grana toda que você ganhou, você não investiria no jornal local, regional? Dificilmente. Tá. Dificilmente. Agora, há experiências que, se calhar, vale a pena fazer também, não é? Por exemplo, no nosso país tão pequeno, não é? São poucas as cidades que têm jornais locais diários. Sim. Não é? São jornais locais diários, há muito poucos. A maior parte deles ou são semanários, sim, ou são mensais. Sim. Depois, a maior parte das empresas são pequenas empresas.
Entendi. Portanto, são empresas que têm um problema de escala do ponto de vista económico. Portanto, são empresas muito frágeis do ponto de vista económico. Muitas delas têm redações muito curtas, são micro-redações. 2, 3 pessoas, Entendi. 4, na loucura, não é? Portanto, cidades como Coimbra, que tem 120, 130 mil habitantes, tem 2 jornais diários. Tem um já muito antigo, o Diário de Coimbra, tem outro mais recente, mas já com 30 anos, As Beiras, que são jornais, enfim, que têm redações mais ou menos bem estruturadas, mas apesar de tudo são jornais que vivem com alguns problemas, com algumas dificuldades, porque as suas tiragens não vão além dos 7, 8 mil exemplares. Portanto, estamos a falar de empresas muito... E estou a falar de uma cidade que tem 2 jornais diários locais. Portanto, todas as outras não têm mais. Portanto, se falarmos do... Portanto, é a nossa realidade. Portanto, a imprensa local é muito marcada ainda por muito amadorismo. Entendi. Isto é, muito voluntarismo. As pessoas querem, no fundo, têm amor também, enfim, à sua região, à sua terra. E o veículo é também um veículo de ligação com as pessoas que saíram. Porque nós somos um país de migrantes, não é de imigrantes. As pessoas que saíram para a grande cidade, para Lisboa, por exemplo, ou as pessoas que saíram para o estrangeiro. Vieram para o Brasil, para a Venezuela, para a França, para o Luxemburgo, para a Alemanha, enfim, que estão espalhadas por esse mundo todo. E muitos desses imigrantes às vezes, são assinantes do seu jornalinho da terra, não é? E o jornal, no fundo, mantém esse elo de ligação, essa identidade. Acontece muito comigo aqui, as pessoas que saem daqui, porque através do Google você consegue detectar de onde as pessoas te ouvem ou de onde te acessam no teu portal. É impressionante como isso espalha pelo mundo inteiro. Então, acho que a gente tratou do investimento local. Agora, com relação ao conteúdo, ainda assim, com relação ao conteúdo, diferente do que a gente pensar como business, no teu ponto de vista, o conteúdo local ainda é muito importante. É fundamental. Entendi. É fundamental. É fundamental. E é fundamental e não há ninguém, na minha perspectiva, não há ninguém que possa ocupar, que possa substituir a mídia local. A mídia local é a mídia que resolve... peço desculpa. A mídia local é a mídia que está a sentir mais intensamente os problemas dessa comunidade. E você acha que o rádio faz bem? O rádio pode fazer melhor do que qualquer outro meio. Sim. Porque o rádio tem uma capacidade de movimentação, a capacidade de intervir quase num momento, não é? Uma capacidade de convocar, e sem grandes custos também, não é? Sim. Mais barato que a televisão. Sim. Por exemplo, de conseguir tratar os assuntos de uma forma muito viva, muito intensa, mas ao mesmo tempo também sem aquela superficialidade que muitas vezes nós vemos. Portanto, a rádio acho que tem e pode ter aí um papel fundamental. Por outro lado, é um meio que nós levamos para todo o lado. Nós podemos ouvir a rádio, enfim, no telemóvel, podemos ouvir no carro enquanto nos deslocamos e não podemos ler um jornal. Lá aconteceu vamos dizer assim, esse mito assim, quando nasceu o rádio, quando nasceu a TV, o rádio ia morrer. Quando nasceu a internet, o rádio ia morrer. E, na verdade, eu tenho um conceito que se inventasse o rádio hoje, fomos na universidade, criou-se um veículo que é sonoro, que você pode ouvir trabalhar, você pode ouvir dirigir, seria ultramoderno. Lá teve esses mitos assim? Claro que sim. E o rádio continua forte? Claro que o rádio continua forte e continua, digamos, aqui a reinventar-se, não é? Quer dizer, através dos podcasts hoje... Sim. O podcast é forte. O podcast está cada vez a ser mais forte, não é? Isto é? E é uma forma diferenciada de chegar às pessoas, não é? Porque eu, pessoalmente, por exemplo, há determinado tipo de programas, quer dizer, que não posso, à hora em que não posso ouvir, né? Mas estou a trabalhar, ponho o podcast
que vou buscar à internet, não é? Ponho o podcast a funcionar, até posso estar a fazer outra coisa e estou a ouvir aquele programa. Portanto, a rádio está-se a reinventar, até na própria imagem também. Sim. Isto é, a rádio ganhou esse upgrade também, não é? Portanto, já não é só a rádio que foi só som, ela hoje pode ser mais do que apenas o som. Portanto, eu acho que a rádio tem um caminho muito grande. Muito grande. Eu penso que o rádio, ele é o veículo que mais pôde aproveitar essa convergência com a internet. Eu acho que o rádio foi o veículo que mais se pôde aproveitar da internet. Você não acha? Quer dizer, eu não sei não sei se foi aquele que aproveitou mais. Agora, o que eu digo é que foi um que soube aproveitar-se muito bem. E com outra vantagem, quer dizer, que há experiências que podem ser feitas até de grandes parcerias, que é determinado tipo de programas que podem ser característicos de uma determinada rádio, numa determinada região ou até num determinado país, mas que pode haver uma parceria com outras rádios. Sim. E que esse programa pode migrar, se falar a mesma língua, por exemplo, porque não há um problema de língua, e que pode perfeitamente migrar para outro sítio, para outra região longínqua, para outro país, onde essa rádio pode não ser captada facilmente, e portanto ganha aí uma outra escala, portanto, e que há experiências muito curiosas a esse nível. Como você tem que dar mais uma palestra hoje, eu vou caminhar, porque nós já pensamos falar um pouco, mas nós já falamos bastante. Então, finalizando assim, como que os veículos locais eles podem se diferenciar dos nacionais até internacionais em termos de editorias e também um pouco de comercialização? Primeiro aspecto, perante os problemas e os desafios novos, os mídia, enquanto empresas e enquanto perspectiva editorial, enquanto estratégia editorial, não podem ser enfrentados os problemas e os desafios novos com as soluções do passado. Sim. Ou seja, há que reinventar. Há que reinventar novas editorias, há que reinventar novas formas de abordagem dos problemas, há que reinventar as próprias rotinas jornalísticas, há que trazer a vida, o cotidiano dos cidadãos, das comunidades, para o interior da mídia. Há que tornar essas pessoas que nos são próximas, porque nós fazemos um jornalismo, a mídia local faz um jornalismo de proximidade, temos que as tornar cúmplices do nosso trabalho. Cúmplices no sentido de que elas têm que sentir que o nosso trabalho é necessário e é útil à comunidade. Isso por um lado. Do ponto de vista, se quisermos, da editorial, e eu penso que se as pessoas aderirem a esta e perceberem isto, elas também estão mais facilmente aderem à ideia de que, ok, eu posso contribuir também com uma pequena contribuição, eu posso ser uma espécie de um clube de amigos da rádio ou do jornal local, da mesma forma, e que posso contribuir com uma pequena mensalidade, ser um assinante. Um assinante, para que se eu contribuir, eles vão fazer ainda um trabalho melhor, não é? Portanto, há que também reinventar estas novas formas de comercialização. De comercialização. Porque, como há pouco falávamos, ainda antes de estarmos na gravação, aquele trabalho que a sua rádio fez sobre aquele jogador, não é? Portanto, aquele crime que houve aqui, e que no fundo foi notícia a nível nacional e a nível internacional, a partir de uma rádio local. Exatamente. Isto é, o local transformou-se no global. E, portanto, até para esclarecer para quem está assistindo, aqui a Banda B, a gente tem o portal, e aconteceu que o caso Daniel, que todo mundo sabe, né? E o nosso portal acabou sendo citado por grandes players internacionais. Exatamente. Né? Em várias partes. Exatamente. Saiu aqui do local. Né? Exatamente. Então, porque há questões locais que, às vezes, por nos estarem tão próximas, nós achamos que elas não são muito importantes. E às vezes elas são únicas no mundo. Exatamente. E quando uma coisa é única ou quase única, ou quando tem uma perspectiva diferente dela poder ser abordada, ela ganha uma dimensão. Ela ganha uma dimensão global. Por exemplo, eu estava há dias, quando eu tinha chegado ao Brasil, com grande surpresa não, mas com surpresa, sim. Vi, por exemplo, uma reportagem sobre um acontecimento de Portugal, que foi umas cabras, aqueles animaizinhos, não é, muito simpáticos,
que estão a ser utilizadas como prevenção dos incêndios, não é? Porquê? Porque elas vão comer, enfim, ali a folhagem, aquelas coisinhas todas que, no fundo, propiciam a propagação do fogo. E outro dia eu estava, e de repente uma televisão aqui, creio que a Globo ou a TV Record, eu já não sou certo, estava a dar uma reportagem sobre isso que se passou em Portugal e que começou por ser um assunto local. Sim, um assunto local forte que foi buscar. E que de repente já ganha uma dimensão internacional, que de resto o próprio New York Times também já falou nisso. Que legal. Portanto, o problema aqui está muitas vezes é também, de facto, nós sairmos um pouco das nossas rotinas e depois, finalmente, um outro aspecto fundamental, que é o seguinte, é que o jornalista também precisa ter o seu tempo de pensar, porque senão ele se entra nesta engrenagem de não ter tempo para pensar, ele só está a cumprir aquilo da a rotina e a agenda que lhe é imposta de fora. Ele precisa, o jornalismo local, para ser mais forte e diferenciado, ele tem que ter capacidade para impor a sua própria agenda. Isto é, não só cumprir a agenda que lhe vem de fora, mas ele ser capaz de propor para o espaço público da sua municipalidade, da sua cidade, a abordagem de temas diferenciados, de temas novos e também trazer novos protagonistas. Professor, mais uma vez agradecer. Um prazer. Alguma coisa que gostaria de colocar, que a gente não falou, que seria importante? Não, eu acho que temos uma visão global. A conversa foi muito interessante. Eu só peço desculpa por este tom aflautado. Não vou te explorar mais ainda, porque para que você tenha condição aí à noite. Mas foi um prazer, um privilégio. Muito obrigado. Tá bom? Não. Sucesso. Felicidades. Conte sempre com a gente aqui, tá bom? Força. Mas eu vou fazer uma pergunta final. Sim. Lá em Portugal fazem piada de brasileiros? Infelizmente não. Sei que aqui fazem muita piada com os portugueses. Nós lá fazemos sobre os alentejanos, que é aquele povo do sul de Portugal. Não fazemos sobre os brasileiros, mas eu vou começa a fazer isso. Vou começar a fazer essa piada. Obrigado. Olha, pessoal, veja aí que EAD riquíssimo, né? Que troca de experiência sensacional. Espero que você tenha gostado. Nós estaremos de volta ainda neste mês de outubro com outro tema aqui no IAD, da forma tradicional, que você possa enviar suas perguntas. Agradecer mais uma vez o professor João Figueira por estar aqui, mesmo com todo o problema de voz, colocar aqui à nossa disposição para trocar essa experiência. Lembrando que o nosso EAD ele é sempre feito nessa parceria da ERP e da ABERT. Por isso, despeço cumprimentando o nosso presidente Paulo Toné, da ABERT, e o nosso presidente Alexandre Barros, aqui da ERP. Um grande abraço, até o próximo EAD, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Até mais.